Olá, pessoal. Estamos de volta agora para continuarmos esse papo sobre futebol de base, né? E principalmente sobre o Santos Futebol Clube. Nessa live, que já tivemos a primeira parte, nessa segunda continuamos com o mesmo time. Eu, Vladimir Matos, o Rodrigão, o Caio Nascimento e também o Giovanni Martinelli. Eu queria agora trazer mais a discussão para dentro do Santos, num tema que é muito importante, né? A parte de estrutura. O quanto o Santos está defasado em relação a isso. Se vocês têm noção do que precisaria ser feito, se são muitos milhões para serem investidos nisso ou não. O Giovanni até observou, aí acho que fez perfeita observação, né, de não ter revertido nada do Rodrigo, por exemplo, né, devia ter até uma trava, alguma coisa aí no regramento da equipe que já deixasse lá uma verba destinada automaticamente para isso, né? Todo jogador que é de base, que é negociado, ele tem que dar algum retorno para a própria base, né? Independente dos cofres do clube de forma geral. Mas qual o tamanho dessa defasagem do Santos? O que precisa ser feito para isso? O quanto o Santos pode estar sendo prejudicado? Vai afetar essa questão? E amarrando nisso, um detalhe que talvez os outros clubes da região para o próprio Santos, que o Santos a gente ninguém discute, né? Está numa situação diferente de Jabaquara, de Portuguesa, o São Vicente quando tinha também suas atividades assim de forma mais constante, de trabalhar o potencial da região, porque tem muito jogador aqui da região que está indo jogar na Europa, que você vai ver, o Maloca, que eu acho que tenho certeza que o Vladimir conhece, o Rodrigão, que é aqui de Santos, o Maloca, ele está sempre lá no Inter e tudo mais, também trabalhando na prefeitura, ele está sempre passando relação de jogadores que, esse cara aí era da Zona do Oeste, esse cara era de São Vicente, um monte de gente aqui da região que está indo para o mundo aí jogar futebol, e o Santos só trazendo jogador que às vezes também é de mesmo nível. Queria que vocês falassem sobre essa questão aí. Giovanni, começa você. Tava todo mundo esperando. Bom, é o que eu falei, né? Hoje, estrutura, o Santos está cada vez mais distante dos principais clubes do Brasil e está ficando atrás de clubes emergentes. Por exemplo, o CT do Mirassol hoje é melhor que o CT do Santos. O Red Bull Bragantino, né, anunciou que a construção de um CT em Atibaia, com uma área que vai ser um dos principais CTs do Brasil. A gente vê em outras regiões, por exemplo, o Retrô, com um CT em Pernambuco, que é muito melhor do que o CT do Santos. Então, a gente está ficando muito atrás. Eu sinceramente, eu tô cansado de desculpa. Mas em Santos não tem área. Mas não sei o que não tem área. O Santos não faz uma mudança significativa em estrutura há muito tempo, né? A gente está lá, CT Meninos da Vila. O Pérez fez algumas coisas, como agora tem o campo de grama sintética, mas a gente não vê nenhuma mudança há muito tempo na estrutura física do Santos, e o Santos precisa tratar isso como prioridade. Eu não vejo isso sendo tratado como uma prioridade, e deveria ser. A gente está perdendo, como eu falei, espaços para times que os grandes nem se compara. A gente vê, por exemplo, quando a gente falou de formação, né? E você deu os exemplos dos clubes que sempre foram tradicionais. A gente sempre teve o Vitória como uma referência em formação de atletas. Agora a gente vê o Bahia investindo forte em centro de treinamento também para ter formação de atletas. A gente vê jogador do Ceará convocado para a seleção brasileira de categoria de base, coisas que era difícil a gente ver antigamente. Então, assim, está todo mundo trabalhando nessa questão de estrutura e o Santos está ficando para trás, na minha opinião, e concordo com o que você falou. Para mim, tinha que ser estatutário. Toda a venda de jogador do Santos, 20% do valor deve ir para investimento em categoria de base, em estrutura para categoria de base. Isso, para mim, deveria estar no estatuto do Santos. Rodrigão. Concordo. Você vê aí praticamente todas as equipes se estruturando, o Nordeste se estruturando em relação às categorias de base, e infelizmente
o Santos, o São Paulo também, o São Paulo que sempre revelou jogadores da base parando no tempo. E isso, lógico, os próprios atletas hoje, que eles estão mais sintonizados à atualidade, ao mundo. Hoje o jogador de hoje é diferente do jogador da minha geração, então eles estão muito mais antenados e eles se falam. E eles se perguntam muito a infraestrutura do clube. E daí, vocês citaram no início da nossa conversa aqui, que alguns atletas estão preferindo irem para outras equipes ao invés do Santos. Por quê? Porque eles estão pesando isso. E daí, o que acaba acontecendo? O que era em excesso aqui no time do Santos, que vinham muitos atletas, hoje já está cada vez menor. Hoje a procura já não é tão grande. E a gente começa a entrar numa competição muito forte com outras equipes do futebol brasileiro. E bem citado aí, hoje jogador das equipes do Nordeste indo para uma seleção brasileira sub-17, sub-15, o que não acontecia anteriormente. Eu acho que foi perfeito aí na colocação. Tá certo. Caio. Tem um negócio importante, depois, se quiser, eu até deixo o link para vocês. Eu fiz uma entrevista com o representante, né, da Federação Suíça. Ele é português, mas ele é da Federação Suíça. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque vai muito do que o Vladimir falou e eu concordo. Você tem que ter um sentimento de pertencimento muito grande hoje em dia na categoria de base também. Todo clube, por exemplo, vou dar um exemplo de 3 clubes da Suíça: o Basel, o Luzerne e o Young Boys, né, que ganhou do Manchester United recentemente. Cada um deles é de uma região diferente da Suíça. E como esses 3 são grandes, eles são responsáveis por cuidar, entre aspas, da região em que cada um está. A Baixada Santista é muito grande, tem muitas cidades aí na Baixada Santista. E o Santos, por toda a sua história, ele deveria de ser como se fosse uma grande incubadora. Deveria de ficar muito por dentro das coisas que acontecem por aí. Por exemplo, até tem um exemplo no elenco principal do Santos, né? O Léo Batistão. Ele não se profissionalizou no futebol brasileiro, mas é um jogador da Baixada Santista. Jogou no futsal do Santos, jogou na Portuguesa Santista, mas foi se profissionalizar na Espanha. Então, é um desses casos. Você não pode perder esses jogadores que estão debaixo do seu nariz. Lógico, você não pode também ignorar qualquer tipo de oportunidade de mercado. O futebol de base é muito mercado também. Se as pessoas acham, né, incrível como o futebol profissional transfere jogador, na base é muito mais. Até porque, né, nem todo mundo tá de olho toda hora, então acontecem coisas absurdas às vezes. Mas, sobretudo por conta disso, de estrutura. Tem muito jogador que, por exemplo, hoje tem o Instagram, por exemplo, né? O cara posta um jogador, o Ângelo, vamos supor, só tô dando um exemplo, só para ilustrar. O Ângelo posta um story dele no Santos, daí o Savinho, que é um grande amigo dele, o grande parceiro de seleção dele, pode comentar, pode ver. A gente vê muitas vezes eles conversando entre si, né? Porque eles postam as coisas que eles fazem juntos. Então, não é novidade para ninguém, né? Infelizmente. E muitas vezes, às vezes, parece que é novidade para quem está fazendo isso. A gente espera que não seja. Então, esse sentimento de pertencimento é muito importante também na categoria de base, porque é ali que você nutre a paixão do jogador. Depois, não tem como você cobrar, por exemplo, não tem como não, às vezes até pode, mas a gente vê exemplo de jogador, por exemplo, da base subindo pro profissional e o torcedor fala, não, falta identificação com o clube e tal. Às vezes, sabe, falta também um pouco, né? Como o pessoal aqui no interior fala, né? 2 bicudos não se beija, né? Os dois têm que gostar do que tá fazendo, entendeu? Então, eu acho que isso facilita um pouco mais o seu trabalho. E para o Santos, eu acho que assim, ele tem que se aproveitar, porque a escola, né, Meninos da Vila, né, ou a franquia Meninos da Vila é muito importante para o clube ainda. Então, assim, o clube recruta, né, acho que é até um pouco diferente da captação. O clube ainda recruta muitos jogadores dessas escolinhas, o que é importante, mas poderia ser maior, né? A gente sabe que poderia ser maior, porque ainda é o grande chamariz do Santos. É um nome muito forte no mercado. Então, muito atleta que às vezes nem é torcedor do Santos e é de uma cidade completamente sem nenhuma ligação com a Baixada Santista, sai de lá e vem para o Santos, cresce no Santos e acaba virando um grande jogador do clube. Mas, pô, depender só disso é complicadíssimo, né? E para voltar, né, isso, até o Giovanni citou o exemplo do Vitória, eu vejo, por exemplo, claro, né, em proporções diferentes, muito parecido com o Santos. O Vitória
sempre foi a grande escola de futebol do Nordeste. Hoje ela é uma das piores, infelizmente, cara. Perde muito jogador. Hoje você vê, por exemplo, o Vitória desempenhando muito abaixo da sua tradição em categorias de base, não só em resultado, mas também em qualidade de jogadores. Por quê? Porque não investiu o dinheiro que deveria ter sido investido, né? Com essas transferências fantásticas. O Dida, por exemplo, só para ficar num exemplo, em criar, por exemplo, uma cidade como o Ceará fez, a cidade de Vozão. É só você jogar no YouTube, você vai ver. Os clubes gostam de mostrar, né, os seus CTs, porque sabe que isso é uma maneira de vender o clube também. É fantástico. Você vê o Fortaleza fazendo um CT novo, muito bonito, inclusive, está em construção, que também não é em Fortaleza, né? Não é na cidade, é próximo, então você precisa melhorar. O que o Giovanni falou, mas Santos não tem espaço. Você pode encontrar, por exemplo, em outra cidade da Baixada Santista, uma solução, e é até importante, porque aí você mostra que você está se importando com a região, não só com o desenvolvimento do clube, claro, que é uma prioridade, mas com o desenvolvimento do futebol da região. E esse mecanismo, até que você falou, Volney, de você fazer parte do clube, isso acontece em muitos clubes grandes da Europa. Então, assim, por exemplo, numa transferência trilionária de um jogador, 20% tem que ser revertido para a base. Por exemplo, vou dar um exemplo porque eu já fiz matéria sobre isso, mas o Ajax é um dos pioneiros nessa questão. Desde a venda do Van Basten, isso regimento interno do clube. 5% você vai ter que investir isso nas crianças, na categoria de base. Vamos supor, sua categoria de base está perfeita, então você vai investir em clubes satélites, por exemplo, clubes menores que o Ajax, por exemplo, mas que eles precisam de ajuda para continuar revelando, porque às vezes um jogador, nesse momento, não é bom para o Ajax, mas é bom para o trash da vida. Depois que ele se desenvolver, ele pode voltar para o Ajax ainda, entendeu? Isso acontece muito na Bélgica, acontece muito em Portugal. Acho que o Vladimir, ele tem gente conhecida em Portugal, ele pode até concordar, não sei, com isso, mas isso é muito comum o Sporting fazer, o Benfica faz isso, porque é muito terreno para você cobrir, né? Já falei agora há pouco, o Brasil é um país continental, é muito difícil, sem dinheiro é muito difícil você competir com o Palmeiras, por exemplo, nessa questão da captação. Mas você estancar algumas sangrias bem mais próximas da sua realidade já é um caminho. E um pouco do dinheiro que você for ganhando, você vai ter que reverter na sua estrutura. Porque uma hora você não vai ter mais dinheiro nem para contratar. Ficar dependendo de contratação, por exemplo, de jogador que vem de graça, é uma oportunidade de 1 milhão que vai aparecer para o clube. Não é toda hora que isso vai acontecer. Então, para isso não precisar acontecer, você ser um clube subsistente, né? Acho que essa talvez deveria de ser a ambição do Santos, usar a base para sua subsistência, alguns para você vender, outros para você fazer a sua espinha dorsal, para você não precisar gastar, já deveria de ser, porque você ganha, você se estrutura a partir do momento que você vende. Vladimir, você que tem uma boa experiência de conhecer vários lugares, vários centros de treinamento, o tamanho dessa defasagem do Santos, quanto tempo, se o Santos tivesse vontade, a gente quer investir agora na base, o quanto teria que se gastar para isso, quanto tempo demoraria? A gente sabe que é um investimento que em algum momento vai ter que ser feito, e quanto mais tempo demora, a defasagem aumenta, é pior, né? Tem essa questão de como resolver esse problema, caso se tenha essa vontade. E a outra é a de ter, principalmente, não digo esta classe, né, mas o jogador, entre aspas, comum, né, aquele jogador que não é o fora de série, mas que é fundamental em todos os times têm, a maioria é assim, né, as exceções são à parte. Possa ter que nem o Rodrigão, que é daqui da cidade de Santos e jogou no Santos, e foi revelado aqui pelo Santos. Hoje no elenco tem aí o Kaique, o Palha e o Derek, que são também aqui de Santos. Mas como ter mais jogadores da região, não digo só Santos, né, aqui da região, que acho que é uma vantagem isso, né? Tá mais perto de você observar, de trazer, trazer para dentro da tua casa. Olha, a defasagem estrutural é imensa, é gigante. Mas o Santos não está tão atrás, por exemplo, em relação ao Palmeiras, que não tem lá um grande CT. Acho que em Santos, aqui no estado de São Paulo, o Mirassol, como bem lembrou o Gil, o Red Bull, né? O São Paulo, talvez o Ituano, que parece que ia investir um dinheiro agora, né?
teriam estruturas adequadas para o desenvolvimento do futebol de base. Eu acho que algumas coisas foram pontuadas aqui, são super interessantes para serem mencionadas. O primeiro, a forma com que se aproveita as escolinhas. O Santos realmente está muito aquém do que poderia ser feito em relação às escolinhas como fonte de atletas para o Santos Futebol Clube. O segundo, o surgimento de vários clubes e empresas com licença especial para trabalharem somente na base. No próprio grupo do Santos, nós temos aí o Ibrachina, né, que montou lá uma sede em São Paulo, tá liderando grupos do futebol de base com grande investimento. Se você olhar o Campeonato Paulista de base, você vai achar uns 6, 7 equipes que só existem para jogar o futebol de base, né? E o outro aspecto, que é aqui em relação à região, a Baixada Santista é frequentada por olheiros de todo o Brasil. Então você tem olheiros do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, né? Então isso hoje, né, faz com que muitos desses talentos acabem migrando para outros clubes do Brasil, né? Você conhece vários jogadores. O centroavante do Goiás, acho que é Aleph o nome dele, é aqui da região. Né? Não é um craque, não é, mas era um jogador que não teve oportunidade de time nenhum aqui. Né? E eu posso te dizer outros, né? Por exemplo, o caso desse menino que a gente trouxe de Minas Gerais com 13 anos, que é o Igor Júlio, né? Um menino que dormia aqui no meu escritório antes de eu levar ele para o alojamento. Né? Hoje ele é titular da Fiorentina. Né? E não teve oportunidade no Santos, né? Não teve, né? E outra, alguns meninos que foram muito mal aproveitados no próprio Santos. Hoje a Portuguesa Santista negociou 3 jogadores com o Palmeiras, entre eles o filho do Narcísio, que foram dispensados pelo Santos depois de muitos anos na categoria de base, que é o caso do Kaique Naves, que é o caso do Iago. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? O Luiz Felipe, que foi transferido para o Red Bull, que estava voltou ao Brasil, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Red Bull, que agora está na Suíça, né? Jogadores revelados para o Santos e dispensados. E é interessante quando a gente tem uma preocupação muito grande aqui com a região, e ela é justa, devemos ter, mas se você olhar, por exemplo, o caso do Diego, que, né, o meio-campo que fez sucesso com o Robinho. O Robinho era de São Vicente, mas o Diego é do interior de São Paulo. Ribeirão Preto. Então, o Santos perdeu muito desse glamour de ser o clube que dava oportunidades aos jogadores de base. O Palmeiras hoje dá oportunidade, o São Paulo sempre deu oportunidade, né? Então o Santos precisa se reinventar, o Santos precisa fazer um make-up, né, e se transformar atrativo de novo. E eu penso que as escolinhas, deveria haver uma política clara. Por exemplo, é inadmissível que o Santos não tenha uma escolinha de futebol em cidades do estado de São Paulo com menos de 100 mil habitantes. O Santos deveria ter como política ter escolinhas nesses locais. Né? O estado de São Paulo, 44 milhões de habitantes. Né? É inadmissível que a gente tenha que se limitar somente à Baixada Santista. Eu acho que a questão estrutural é fundamental, né? A gente precisa estar preparado para isso. Eu vi o projeto, o planejamento que foi apresentado pelo Santos, né? Mas a forma com que o Santos pretende trabalhar, com a estrutura existente, não vai acontecer nunca. Então, nós precisamos ser assertivos nesse momento do Santos Futebol Clube. E uma das formas que a gente teria é valorizando e muito as escolinhas pelo interior do estado de São Paulo. Só aproveitar um ponto disso, a gente fez uma matéria sobre esse projeto novo aí das categorias de base do Santos. Eu acho meio, não sei, o Vladimir disse que acompanhou, eu acho meio inocente. Tá? Como a gente falou muito, 6 captadores vão aprovar, é muito difícil ainda acreditar nesse modelo. Quando a gente olha para o Palmeiras, a gente vê um investimento fortíssimo em captação. Não vai trazer um cara para ser aprovado por ser um desses jogadores que ainda precisa passar por aprovação de 6 pessoas. Eu acho que assim é muito é uma conversa muito bonita, mas fora da realidade. E daí, uma coisa que eu questionei, e eles disseram que o Rueda sempre quis, mas não tem ainda, é uma política. Vou de novo voltar ao que eu falei na primeira passagem que eu falei. Pessoas, estrutura e processos.
o Santos hoje não tem uma política clara sobre a questão das escolinhas em relação à indicação de atleta. Hoje, o dono de uma escolinha licenciada do Santos, hoje ele não ganha nada. Na teoria, ele não ganha nada se um jogador que ele está trabalhando lá for aprovado e for participar e começar a integrar as categorias de base do Santos. Acho que isso é um problema. Acho que tem que ter uma política clara. Olha, a escolinha que tiver um atleta aprovado, sei lá, estou viajando aqui, ela tem 1 ano de isenção na taxa de franquia, ela fica com 5% dos direitos econômicos do atleta. Não tem isso. E daí a gente acaba vendo casos como o Renan Lodi, Renan Lodi, cada um fala de um jeito, que era de uma escolinha Meninos da Vila, que foi para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ganhou milhões vendendo ele para fora. O João Pedro, que era da mesma escolinha, e foi para o Fluminense. E o Fluminense vendeu por milhões lá fora. Precisa ter um processo claro de escolinha, de saber o que o cara que é o dono da escolinha, o que é o franqueado, o que ele vai poder ganhar realmente, até como uma forma de incentivo. Eu não acho isso ruim, acho justo, como uma forma de incentivo dele procurar cada vez mais os melhores talentos na sua região e indicar esses melhores talentos para o Santos. A marca eu ainda acho muito forte. A gente fez uma matéria recentemente aqui no Diário do Peixe, eu pedi para a Laura Marcelo, que é a nossa repórter aqui, fazer uma matéria, que o Santos está divulgando toda segunda ou terça-feira os resultados dos jogos do futsal, das escolinhas de futsal, dos times de futsal. E daí ele mandou por umas 4 vezes seguidas lá, gol do Sub-17, ganhou de 10-0, gols Cristiano Ronaldo. Não sei o que lá, outra semana, gols Cristiano Ronaldo. Aí eu falei, tem um Cristiano Ronaldo no Sub-7 do Santos no futsal. Eu achei curioso pela questão do nome. Aí eu pedi para a Laura ir atrás e fazer uma matéria com ele. A Laura foi atrás dele, foi atrás da família, e ele é um cara que jogava futsal em Cuiabá, e ele queria jogar no Santos por causa desse nome do Meninos da Vila, mandou um vídeo para o técnico do Sub-7 do Santos, o técnico viu, gostou, ele veio de Cuiabá para Santos, porque ele queria jogar no Meninos da Vila. Então, acho que a marca ainda é muito forte. Tem o bônus que tem que explorar, tem o ônus que daí você tem que minimizar o ônus para que o processo realmente funcione. Eu posso fazer uma provocação para o Rodrigão e para o Caio, né? Eu vou fazer uma pergunta. Alguém de vocês conhece um observador que tenha sido demitido de algum clube, que não tenha sido demitido por uma questão de custo, mas sim por competência? Quem fala de KPI, o Gil falou sobre processos, né? O Santos é uma porteira aberta, né? Você não tem critérios para receber um jogador. Sem estrutura, você acaba priorizando quantidade e deixando de lado a qualidade. E aí é onde escapam os Renan Lodge da vida, né? Porque o observador, se eu sou um cara que preciso mostrar resultado, e independentemente de quantos jogadores eu levar para o Santos, eu não sou avaliado. Quem é avaliado é o treinador que não faz o time jogar, né? O que é fácil para nós dizer, poxa, eu avaliei 2 mil meninos, mas o Santos não precisa avaliar 2 mil meninos, ninguém precisa avaliar 2 mil meninos. O grande problema é que o Santos tem a porteira aberta, qualquer um pode fazer teste, né? Não existem critérios objetivos na hora de se estabelecer qual menino poderia ser avaliado no Santos. Eu vi a planilha do Rueda, não tem métricas, não tem notas, tem critérios extremamente subjetivos, e aí aquilo é a minha maior crítica, né? Da forma com que eles apresentaram, e aí eu concordo com o Gil, e mais uma vez uma provocação ao Caio e ao Rodrigão, né? Vai funcionar no Santos? Tem uma questão que o Gil falou, que eu acho que é importante até ter um exemplo vívido isso para o Santos, com relação dos meninos da Vila, que é o Marcos Leonardo.
O Marcos Leonardo, ele foi revelado na unidade aqui da minha cidade, aqui em Taubaté. E se você for parar para pensar a unidade Meninos da Vila, não sei se vocês tiveram oportunidade já de ver como é que é. Ela basicamente ela é como se fosse um campo society, sabe? Tipo, pro pessoal que não tem nada a ver com o Santos jogar lá, mas tem um horário para os meninos jogarem lá. E não é só o Marcos Leonardo, que é um exemplo de um jogador que saiu aqui da base, né? Da base não, né? Do Meninos da Vila, da unidade aqui em Taubaté, que tá no clube. Tem outros, tem o Ian, tem o Enzo, tem vários outros jogadores que saíram aqui da unidade Meninos da Vila e tá, né? Hoje no Santos. Se você for comparar a estrutura, infelizmente, dos Meninos da Vila aqui da unidade de Taubaté, com o que teoricamente deveria de ser, porque já nutriu o clube principal, né? A matriz, a gente pode falar dessa maneira. Não é legal, não é bem atendida pelo clube. Essa é a minha visão. E aí eu vou expandir para vocês. Eu só tenho aqui em Taubaté. Taubaté fica na região do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é enorme. Se você juntar Taubaté, São José e Pinda, dá 1 milhão de habitantes. É como se fosse Montevidéu. Então, assim, é muita gente que você acaba perdendo. E você tem uma unidade só e você já conseguiu alguns resultados. Então, assim, por que você não aproveita isso e expande o seu braço para outro lugar? Você não ramifica mais. E eu acho que isso daí vem até para entrar no que o Vladimir falou, eu acho que muito boa essa provocação. O Santos ele é muito ingênuo em achar que o nome e a marca, por mais que ainda exista, por mais que ainda tenha sua força, acabei de falar isso, mas que isso vai perdurar. Não vai. Eu toquei brevemente no caso do Vitória, porque eu tenho amigos que trabalharam no Vitória e falaram: o Vitória começou a cair no buraco porque acreditou piamente que ia viver do marketing, que ia viver do passado, que ia viver da história. E isso não vai dar mais. Então, assim, muitos. E hoje, assim, um olheiro, né? Se você for parar para pensar, e você vai. Se a gente for pensar também, né? Em modelo empresa, se fosse uma empresa. Todo mundo tem sua responsabilidade. O goleiro ele é apenas a primeira parte. Ele que faz a primeira. Aí entra aquela coisa que o Santos não tem, né? Porque os garotos, né, do departamento de inteligência do Santos, tem até saíram várias matérias no começo da gestão do Rueda. Eles foram ganhar computadores novos nesse ano, cara. Sabe? Tipo, é bizarro você ter um departamento de inteligência com 3 pessoas, 4 pessoas. Às vezes os caras têm que dividir computador. Às vezes não é nem um computador bom, né? Hoje as pessoas que trabalham com Scout precisam ter um Analytics da vida, ou um iScout da vida, e isso daí é caro. Esses softwares aí você compra em euro, para você ter uma noção. Então, se você não investe em inteligência, você vai ser. Aí entra aquela coisa, você vai ser o burro do mercado. E você ter 4 pessoas no espaço mínimo, com pouquíssima inovação, complica. Aí entra aquela questão. Daí vai, na minha opinião, da ingenuidade do Santos e essa ingenuidade que levou o Santos a esse buraco que está tendo dificuldade de sair. Você não define o seu regimento interno nem para você fazer suas políticas de observação, de captação, de recrutamento, de análise de desempenho, de análise técnica. E aí o Santos até perde nisso, por exemplo, com a quantidade de ex-atletas que passaram pelo clube, que poderiam ajudar isso daí também. Isso é muito comum você ver em time europeu fazendo isso. O Palmeiras tem feito isso. Porque aí volta todo aquele papo que a gente estava tendo antes, né? Do empírico e do estudioso, da inovação com o que você aprende, né, na rua, né, no futebol de rua. Você pode juntar, se você capacitar todo mundo dentro da sua ideia, da sua idealização, do seu mapeamento. Hoje você não tem isso no Santos. Hoje você depende, às vezes, de uma indicação de um cara X. O olheiro, ele tá, vamos supor, o Santos tem um olheiro, ele tá atarefado com uma coisa só. E hoje é um mercado em alta. Hoje você tem, por exemplo, a CBF formando várias pessoas com certificado. Você tem a FTA, né, da Argentina, que se você é brasileiro, você pode fazer esse curso e você está capacitado a atuar em cenário nacional ou internacional. Você pode fazer diversos outros cursos de outras escolas que são especializadas em futebol. E é um nicho que o Santos não está aproveitando, entendeu? Porque aí vem aquela parte, tá sendo ingênuo de achar que só isso que isso tudo, né, que a sua história vai ser toda a sua carga, mas isso na realidade deveria ser a seu favor. Você tem que construir os caras em torno disso, não se explorar disso, entendeu? Disso para fora, é disso para dentro. E aí você consegue
angariar mais jogadores, chamar mais jogadores, a sua qualidade aumenta. Então, isso é muito grande para o clube, que, né, não vai ter competição, não tem como competir financeiramente. Mas se você conseguir competir na inteligência, na antecipação, vai ser melhor. Até porque, se você for parar para pensar, é até melhor para o Santos ele antecipar do que ter que depender da venda. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, só para em cima que o Caio falou da unidade de Taubaté lá do Meninos da Vila, e não é privilégio ou coisa só da unidade de Taubaté. Hoje, o que são as franquias do Santos? É um cara que tem um campo de futebol society na sua cidade e ele dá o nome lá Meninos da Vila, tem em algum período do dia um treino para as crianças, em que ele cobra para as crianças praticarem, e à noite é aberto para a população jogar o futebol dela. As unidades Meninos da Vila são isso. O Rueda sabe disso. O Rueda falou que quer mudar isso, inclusive em uma entrevista coletiva que ele deu, porque quando você pensa em franquia, né? Por exemplo, a franquia do McDonald's de Taubaté, só para ficar na história do Caio aí, ela trabalha exatamente igual o McDonald's de São Paulo, o McDonald's de Denver, é o mesmo tipo de lanche, é o mesmo processo. O Santos não tem isso. O Santos não tem o processo que ele quer que seja adotado por todas as franquias. Não tem um padrão, não tem até como identidade de jogo, não tem essa proposta. E isso é uma coisa que muito ruim também, né? Porque às vezes você tem a escolinha que você tem o talento, só que o talento da escolinha ele não serve para o clube, porque ele não tem nada a ver com a maneira como o clube trabalha, o perfil como o clube trabalha. Então, isso é um grande gap que o Santos precisa corrigir, que é dar um padrão para as escolinhas, dar um modelo de jogo para a escolinha, modelo de treinamento. Tem que ter um profissional do Santos visitando todas as escolinhas para conferir o que está fazendo e mostrando na prática como que tem que ser feito o treinamento, o acompanhamento. Isso o Santos não tem hoje. É difícil fazer, não é fácil, mas tem que tentar, né? Rodrigão. Olha, eu concordo com o que todos falaram e realmente o Santos, infelizmente, ele acaba pecando nesse sistema. Hoje nós vemos aí no profissional os captadores, principalmente aqui na região, mas eu não vejo os captadores indo buscar atletas fora do estado, ou até mesmo dentro do estado, então eles ficam mais aqui na região. Nós aqui no Jabaquara, nós temos 3 captadores, um em São Paulo, um no Nordeste, um no Rio Grande do Sul, então a gente trabalha bastante isso, por quê? Porque facilita para a gente trazer alguns atletas que a gente não precisa estar relativamente, diretamente no mercado. Por quê? Porque nós temos esses profissionais que fazem essa captação para a gente. Então, infelizmente, o Santos ainda peca um pouco nesse processo aí das escolas, tem que entender qual é o processo do clube, qual é o procedimento, e isso faz com que alguns atletas não sejam identificados. E aí acaba acontecendo de perder, como foi citado muito bem aí, atletas que de repente passam pelas escolinhas do Santos, mas às vezes nem sequer chegam a jogar uma partida ou a ser contratado pelas categorias de base do próprio clube. Tá certo. Bom, pessoal, a gente já se estendeu até mais do que eu imaginava, né? O papo foi bom, foi bem bacana, foi bem legal. Pretendemos fazer outras lives como essa para estar falando da base em geral e especificamente o Santos Futebol Clube. Agradeço muito a todos. E aí a despedida de cada um. Caio, obrigado por ter participado. Se faltou alguma coisa que você queira colocar aí em relação à base do Santos, fica à vontade agora, Caio, para poder estar pontuando. Bom, Vonei, obrigado primeiramente por ter me convidado para participar. Foi muito bom. Só a gente que entende, Rodrigão, Vladimiro, Giovanni, todo mundo que acompanha especialmente.
assim, até fazer um disclaimer aqui, né? Acho que uma das primeiras figuras que eu tirei no álbum de figurinha de futebol brasileiro foi do Rodrigão, eu lembro. Acho que foi o Campeonato Brasileiro 2000. Que era até diferente do que é hoje, né? Jogador posado, vocês fazendo uma jogada, né? Eu lembro que acho que você estava fazendo um voleio na jogada, se não me engano. Mas. Falaram que era para foto, Caião, daí eu caprichei. Fez bem, porque eu lembro muito bem disso, cara. Eu tentava imitar depois, era engraçado. Nunca deu certo. Mas com relação ao futebol de base do Santos, eu fico ao mesmo tempo que assim, é muito bom, porque você ainda vê gente como o Mateuzinho, né? Que para mim é um talento muito diferente. Você precisa ter muito cuidado com esse garoto. Você vê um Ian, por exemplo, 17. Você vê um Alisson Mateus crescendo bastante. Você vê jogadores ali que você ainda consegue ver muito. O Gerson no Sub-17 também tendo muito potencial no Santos. E ao mesmo tempo você fica preocupado. Porque eu acho que o Santos, primeiro, né, deveria de fazer é estruturar em hierarquia, sabe? Porque aí vem o que a gente sempre debateu, o que o Santos deixa de ganhar. Acho que esse que é o grande detalhe. O Santos está deixando de ganhar. Primeiro, o Santos tem que parar de perder o que ele já tem, né? Para depois começar a expandir um pouco mais. E eu faço isso sobretudo por uma coisa que muita gente me perguntou durante o ano sobre o Sub-20 do Santos. Assim, você não definiu o que era o Sub-20 do Santos. Então aí você vê o Rodrigo Chip rodando, você vê o treinador que veio antes dele rodando, aí joga na mão do Thiago, né, para tentar resolver, classificar no Paulista, tentar classificar em outras competições. Você vê jogador que estava no 20, depois ele vai para o 17, depois ele está no 23, depois ele está no profissional e nunca mais volta para o 20. Então, assim, parece muito aleatório. O Santos tem que parar de ser aleatório. O Santos tem que entender que hoje o futebol de base ele não é mais amador, ele é profissional. E claro, tem que fazer jus à sua cultura. Não precisa perder a sua cultura. Você não precisa abrir mão do que você tem de histórico, mas você também precisa dar uma repaginada. E é um clube que tem muita história para você ficar literalmente a Deus dará, né? Então é isso. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, Valnei, pela oportunidade de falar sobre futebol de base, e a todo mundo que participou desse bate-papo, foi muito legal. A gente que agradece a tua participação, enriqueceu bastante aí essa resenha. Giovanni, obrigado para você também. Oi, Vonei, eu que agradeço aí, um abraço para o Rodrigão, para o Vladimir, para o Caio, é sempre bom falar com pessoas que conhecem, que sabem realmente o que estão dizendo, né? E, de novo, a minha posição final é a posição do início. Categoria de base, pessoas, processos e estrutura. A estrutura do Santos está muito aquém, o Santos precisa melhorar urgentemente a estrutura para as categorias de base. Processos, como o que a gente citou das escolinhas, precisa ser claro o que eles vão ganhar se mandarem atletas para o Santos, como vai ser como é o trabalho que eles têm que fazer no dia a dia, criar esse tipo de processo. Não tem pessoas, investir em captação, acho que isso é fundamental. E em relação ao processo, de novo, só para não esquecer, acho que tinha que colocar, o Santos está agora numa discussão de mudança do estatuto, né? Eu acho que uma das coisas, isso tem que ser incluído no estatuto. 20% de todas as vendas de jogadores revelados pelo Santos tem que ser obrigatoriamente destinados para investimento nas categorias de base. Valeu, gente, um prazer falar com vocês. Obrigadão. O Rodrigão, eu sou suspeito de falar, porque eu acompanhei o Rodrigão começando a carreira dele, um moleque que veio da Encruzilhada lá e foi lá se destacar no Santos Futebol Clube, depois rapidamente teve a passagem pelo Inter, Seleção Brasileira, e foi vendido. Depois outro momento na Portuguesa Santista, já mais para o final, contribuindo, jogando muito ali na Briosa já também, a gente nas transmissões da TV Santa Cecília lá, com o inesquecível Armando Gomes narrando, e agora também já nesse papel aí de gestor, Rodrigão. Bem bacana isso aí, um grande abraço para você, obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço o convite, os elogios, obrigado mesmo, Vonei, abraço ao Caio, abraço ao Giovanni, prazer estar falando novamente aí com o Vladimir, trabalhamos juntos, né, no profissional, eu fui o gerente de futebol lá, e é muito legal, né, essa troca de experiência, essa troca de informações, aqui a gente não está discutindo quem está certo ou está errado, a gente está aqui para aprender, para trocar opiniões e estar sempre atento ao mercado, e a gente sempre fala, né, informação. E uma coisa legal que o Santos poderia pensar também é na formação
de outros profissionais, no caso, um gestor, um gerente de futebol, aonde ele poderia ser o permanente do clube, do treinador, realmente, preparar um treinador para ocupar o cargo de profissional do clube. Então, eu acho que vai muito além do que o futebol de base. A gente pensa somente em formação de... Bom, acho que o Rodrigão caiu aí já no final, mas já deu aí para estar se despedindo. Vladimir, acho que o negócio foi legal, hein? Acho que isso aí vai pegar. Eles vão ter que ter umas lives aí sobre a base, porque dá para render bastante coisa, viu? Cara, primeiro agradecer a companhia do Giovanni, do Caio, do Rodrigão, e a forma que você conduziu toda essa live. Cara, é assim, quando a gente conversa com pessoas que vivem, sentem, cheiram, né, se identificam com o futebol de base, né, a gente sempre aprende alguma coisa a mais, né, talvez, acima de tudo, esse carinho pelo Santos Futebol Clube, né, e talvez seja isso que esteja faltando um pouquinho dentro desses profissionais que hoje cuidam da base. Com todo respeito aos profissionais, né? Eu sinto muita falta do Zito, né? Que cuidava da base, porque ele sabia que a sobrevivência do Santos passava necessariamente por uma base forte, né? Então a questão da identidade, né? Da cultura, né? E isso precisa ser recuperado de alguma forma. O futebol é uma indústria diferente, né? Você não trata o futebol como você trata uma indústria de parafusos, né? Como um hospital, né? Acho que a questão da identidade tem que estar acima de tudo naquilo que precisa acontecer no Santos Futebol Clube. Como bem falou o Gil, o Caio, a questão dos processos, né? A questão da estrutura, né? Mas é preciso, acima de tudo, que o Santos recupere um pouquinho a sua identidade, né? Fazer com que esse pessoal tenha uma preocupação real e efetiva com as categorias de base. As pessoas responsáveis por ela têm que ver a categoria de base não como um emprego, né? Mas como uma oportunidade, como de fazer parte da história de algo maior, que é o Santos Futebol Clube, né? E é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. A gente critica muitas coisas que acontecem na base, mas acima de tudo as nossas críticas procuram ser construtivas, né? Porque acima de tudo nós queremos o bem do Santos Futebol Clube, né? Que ele volte a ser aquele grande clube formador, né? Aquele que o menino entre em campo com 18 19 anos, 17 anos em alguns casos, né, a gente possa dizer, encher a boca e dizer, né, a base salva. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, parabéns a você aí, Vone, pela organização desse bate-papo. Valeu, Vladimir. E olha, você que está nos acompanhando, fique sabendo aí que a gente vai estar promovendo mais encontros como esse para poder falar justamente da base, para trazer o torcedor do Santos, as pessoas aí, as milhares de pessoas que fazem parte do nosso canal, que possam estar mais perto e conhecendo um pouco mais dos bastidores, da estrutura, e sempre também na intenção, como já disse o próprio Vladimir, de contribuir para que isso aí ainda evolua, possa crescer mais e debater as ideias. Enfim, muito obrigado a todos aí pela audiência, pela companhia. Voltamos na próxima.